Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 8. Finalmente China. Hudson olhou pela lateral do Dumfries e viu solo chinês. Não terra seca, mas solo. Toneladas de solo misturadas com água e correndo do rio Yangtze. O capitão Morris havia lhe dito que estava ancorado na foz do rio. Hudson também não teria sabido, porque uma névoa úmida e fria pressionava com tanta força o navio que era impossível distinguir a terra de ambos os lados. Eles lançaram a âncora para aguardar a chegada do piloto do porto, para guiá-los primeiro para Wonsong e então até 24 quilômetros acima até o rio Wangpo, para as docas de Xangai. Como o resto da tripulação, depois de 5 meses e meio no mar, Hudson estava ansioso para ouvir qualquer notícia que o piloto pudesse ter a respeito da Inglaterra e da situação da rebelião Taiping. Mas não havia muito a fazer enquanto esperavam que o piloto do porto chegasse. Então ele embalou seu baú várias vezes. Depois subiu e andou de um lado para o outro das plataformas desgastadas do Dumfries. Ele olhou para a brancura nebulosa, na esperança de conseguir um vislumbre da terra. Era tão frustrante. Ele se preparara durante 5 anos para vir para a China e agora que estava aqui, não conseguia nem vê-la. Por fim desistiu e desceu para escrever o último registro no diário a bordo. Que sentimentos peculiares surgiram com a perspectiva de logo desembarcar em um país desconhecido, no meio de estranhos. Um país agora que deverá ser minha casa e esfera de trabalho. Abaixou a caneta e tentou imaginar o que faria quando chegasse a Xangai. Olhou para as 3 cartas empilhadas de forma bem organizada que estavam em cima de sua Bíblia. Graças a Deus ele as tinha. Eram sua conexão para a nova vida na China. As 2 primeiras consistiam em cartas de apresentação de bons amigos na Inglaterra aos missionários que eles conheciam em Xangai. Pela força da amizade deles e das cartas, Hudson sabia que qualquer missionário ficaria feliz em aconselhá-lo quando começasse a nova vida na China. A 3ª carta é escrita por um conhecido em Londres, da Sociedade Missionária de Londres. Dr. Walter havia escrito livros sobre a China que Hudson pegara emprestado do Ministério da Congregação em Barnsley. O livro que o influenciou a seguir seu treinamento médico. Ele tentou continuar escrevendo no diário, mas a mente continuava vagando. Como estava a China agora? A rebelião Taiping finalmente fora vitoriosa sobre a dinastia Qing? Havia tantos relatórios maravilhosos sobre o que ocorria antes de deixar a Inglaterra. Será que a China continental se abrira no tempo em que estivera no mar? Ele mal podia esperar para descobrir. Quando pegou a caneta para escrever mais um pouco, ouviu o primeiro marinheiro gritar: "Barco a este bordo, todas as mãos no convés." Hudson secou a tinta com rapidez e fechou seu diário. A emoção pulsava através de suas veias ao correr para o convés. Seguiu o olhar da tripulação. Um barco chinês vinha em direção a eles, como um pássaro plainando. Hudson ficou de pé e olhou fixamente. Sentia-se como se vivesse em um livro de história. Ele se esforçou para ver os marinheiros chineses e quando o barco chegou mais perto, eles se tornaram indivíduos distintos. Todos vestiam trajes que pareciam pijamas azuis escuro. Enquanto se moviam, Hudson podia ver suas tranças de cabelo a balançar. Um sentimento de gratidão lhe sobreveio. Os anos de preparação e de espera acabaram. A viagem terminara. Viesse o que viesse, Deus o trouxera à China e pela primeira vez ele via os chineses cara a cara. A tripulação do Dumfries correu para pegar a corda jogada do barco oriental. Logo o barco foi amarrado com segurança e um único inglês emergiu dentre os marinheiros chineses. Ele escalou a escada de corda baixada pela lateral do navio. Quando pisou do convés, uma exclamação de júbilo surgiu da tripulação do Dumfries. O piloto chegara. Em breve eles estariam subindo o rio até Xangai. O barco oriental logo desapareceu no nevoeiro tão facilmente quanto chegou.
A equipe esperou com ansiedade enquanto o piloto e o capitão Morris conversavam na cabine. Quando saíram, o piloto informou que, em vez de se dispersar, a névoa estava ficando mais espessa. Assim não iriam a lugar nenhum hoje, e provavelmente nem no dia seguinte. Era muito perigoso tentar navegar pelo rio nesse tipo de clima. Hudson ficou desapontado, mas logo entrou no espírito da coisa. E com o resto da tripulação começou a bombardear o piloto a respeito de notícias da terra natal. O piloto lhes disse que a Turquia e a Rússia preparavam seus exércitos para se enfrentar na península da Crimeia. Inglaterra e França enviaram suas marinhas, e elas também enviaram tropas para apoiar os russos. Teria a rainha Vitória enviado as tropas como advertência ou elas deveriam lutar? A tripulação queria saber quantos soldados ingleses foram enviados. Seriam enviados mais? Os franceses enviaram tantos soldados quanto os ingleses? Por trás das questões, havia a ansiedade de 23 homens, perguntando-se se seus irmãos e filhos já estariam lutando na Crimeia. O piloto lhes contou tudo o que sabia da situação e depois passou a contar-lhe algumas notícias locais. A tripulação não estava tão interessada nelas, apenas Hudson. A China era sua nova casa. E ele queria saber o que acontecia. O piloto tinha novidades sobre a rebelião Taiping. Quando Hudson deixou a Inglaterra 165 dias atrás, parecia que a rebelião abriria o coração da China para os estrangeiros. Ele esperava que isso já tivesse ocorrido, porque pretendia ficar em Xangai pouco tempo antes de se dirigir ao interior para explorar e evangelizar. Todavia, a notícia do piloto era muito diferente da imagem corajosa que havia sido relatada na Inglaterra. A rebelião Taiping tornara-se muito violenta. Em Xangai, um grupo de rebeldes conhecidos como Turbantes Vermelhos, nomeados por conta da peça de tecido que usavam, tomaram o controle da cidade. A cidade estava agora cercada por milhares de tropas imperiais que pretendiam retomá-la dos Turbantes Vermelhos por meio da força. Travava-se uma guerra civil sangrenta. Xangai estava dividida em duas partes: a antiga cidade murada chinesa, que os Turbantes Vermelhos haviam realmente tomado, e o assentamento internacional instalado após a Guerra do Ópio, onde os estrangeiros podiam viver e comercializar. Infelizmente, o assentamento internacional estava localizado fora dos muros da Cidade Velha, ao norte, e fora apanhado diretamente entre as duas forças opostas. Os dois lados estavam ocupados disparando canhões de um lado para o outro, por sobre o muro. E assim como muitas vezes acontece na guerra, os civis foram vitimados em primeiro lugar. Centenas de casas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram sem abrigo. Quando Hudson ouviu o piloto falar, seu coração afundou. Não era o que ele esperava, nem se parecia com o que imaginava nos longos meses no mar. Havia, entretanto, notícias piores para Hudson. Como Xangai estava cercada, transportar até coisas comuns como arroz e vegetais para a cidade era tão perigoso que os preços de tudo dispararam. Apenas no mês anterior, os preços dobraram e a tendência não era a baixar. O aluguel também subira, caso tivesse a sorte de encontrar um lugar. Com tantos edifícios e casas destruídas, era quase impossível encontrar uma casa ou quarto para alugar na cidade. Uma notícia particularmente ruim para Hudson, que contava apenas com alguns shillings no bolso para se sustentar até obter mais dinheiro da Sociedade de Evangelização Chinesa. Ainda assim, ele chegara muito longe e estava certo de que Deus não o abandonaria agora. À medida que a madrugada caía sobre o rio Yangtze, no segundo dia ancorado, a névoa grossa ainda se agarrava a tudo. Ficou assim até o final da tarde, quando começou a se dissipar. Assim que o nevoeiro cedeu, Hudson teve o primeiro vislumbre da China. Eles estavam ancorados em uma ilha baixa e gramada, cercado por um litoral que parecia ser feito de limo e lameado, em vez de areia.
Tão logo a escuridão caiu, o piloto decidiu que o nevoeiro havia diminuído o bastante para começarem a viagem pelo rio. Hudson estava no convés e observou a terra iluminada pela lua quando Danfries começou a última etapa da jornada. Quando chegaram a Wusong, na foz do rio Wangpo, o nevoeiro voltou a descer e eles foram forçados a ancorar mais uma vez. Como Hudson era um passageiro, o piloto providenciou para que ele fosse levado pelo rio para Xangai no barco do outro piloto. O pequeno barco com Hudson a bordo balançava para frente e para trás, mas a dificuldade para manobrar no nevoeiro era pequena. Depois de várias horas, o barco acostou ao lado de um pier em Xangai e Hudson Taylor deu o primeiro passo na China continental. Era quarta-feira, 1º de março de 1854, e ele finalmente chegara. Seus pés foram plantados na China. Ele fez uma oração silenciosa agradecendo a Deus por sua fidelidade ao trazê-lo com segurança até a outra parte do mundo. O cais era um alvoroço e os chineses apressavam-se à volta de Hudson. Homens com cabelos trançados que se moviam de um lado para o outro enquanto percorriam seu caminho. A maioria usava chapéu de palha largo, em forma de cone, e alguns tinham varas de bambu sobre os ombros. Nas extremidades das varas pendiam todo tipo de coisas, de galinhas e patos, a baldes com líquidos e cestas com ovos ou grãos. Hudson reparou em 2 mulheres. Seus pés amarrados formavam triângulos, dando-lhes mais aparência que cascos de cavalo que pés. As mulheres pareciam cair para a frente em lugar de caminhar, enquanto cambaleavam com lentidão ao longo da orla. Por todo lado, Hudson podia ouvir o som cantado da língua chinesa. Enquanto olhava para o mar de rostos chineses, Hudson sentiu-se muito sozinho. Mais de 200.000 pessoas moravam em Xangai e nenhuma delas esperava por ele. Todos os seus pertences e todas as pessoas que ele conhecia na China ainda estavam a bordo do Danfries. Inconscientemente ele alcançou e tocou as cartas de apresentação que trazia no bolso do colete. Graças a Deus ele tinha amigos que tinham amigos em Xangai. Caminhou até o final das docas e olhou para a esquerda. Com certeza, como o piloto lhe dissera, havia uma bandeira britânica erguida em um grande edifício branco. Era o consulado britânico, que, entre outras coisas, mantinha os registros de todos os súditos britânicos dentro e ao redor do assentamento internacional. Hudson abriu caminho até o prédio. Ele percebeu, enquanto caminhava, como o chão parecia balançar para a frente e para trás sob seus pés. Depois de 5 meses e meio em um navio no mar, levaria algum tempo para se acostumar a caminhar em terra firme de novo. Ele parou na frente do prédio e olhou para o brasão da Rainha Vitória gravado na pedra acima da porta. Abriu-a e entrou por ela. Hudson voltou para o mundo com que estava acostumado. Estava de pé em um cômodo como a recepção do banco de Barnsley. Apenas muito, muito maior. Na frente dele havia um grande quadro com uma nota que dizia: datas de chegadas e saída dos navios. Ele olhou o gráfico rapidamente. O nome do Danfries estava escrito dentro da coluna marcada como esperado, mas ainda não havia nenhuma data de chegada inscrita ao lado. Hudson sorriu para si mesmo. Supunha não serem muitos os passageiros que chegaram antes de navio como ele fizera. Ao longo da parede à sua direita havia um balcão. Acima dele estava pendurado um cartaz que dizia: correspondência real recebida e recolhida aqui. No balcão, lia-se um cartaz menor, fechado até as 9 horas. O coração de Hudson afundou. Ele esperava verificar o correio, em especial as cartas de sua família e da Sociedade de Evangelização Chinesa. A sociedade prometera enviar uma carta de crédito que estaria esperando por ele. Com a carta ele poderia ir ao agente bancário da sociedade em Xangai e retirar algum dinheiro, mas isto teria que esperar até amanhã.
Ele não gostava da ideia, no entanto, de chegar na casa de um estranho com pouco dinheiro, na esperança de que lhe oferecessem uma cama para a noite, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ele precisava obter informações sobre como chegar às casas das pessoas mencionadas nas cartas de apresentação e pegar o caminho para visitá-las o mais rápido possível antes de anoitecer. Olhou para sua esquerda. Havia outro balcão com um cartaz que dizia Informações Gerais. Ele se apresentou ao funcionário atrás do balcão e pegou as cartas de apresentação. Perguntou o funcionário: quem você está procurando? Hudson leu o nome no primeiro envelope. O funcionário tirou uma carta de arquivos de madeira e procurou algo nela. Não, esse não vai lhe fazer bem nenhum, ele disse, puxando um cartão da caixa. E leu: partiu de Xangai no dia 28 de janeiro, a bordo do Sirene destino São Francisco. Provavelmente foi infectado pela febre da mineração de ouro, ele disse com um sorriso. Mais alguém? Hudson leu o nome no envelope seguinte: Ermstrom Alfred. Aqui está ele, Alfred. O funcionário tirou outro cartão da caixa. Oh, poxa, ele disse fazendo uma pausa para respirar fundo. Você não está tendo muita sorte. Ele virou o cartão para que Hudson pudesse lê-lo. Em cima, em grandes letras vermelhas, estava carimbada uma única palavra: morto, seguida da data, 1º de fevereiro de 1854. Sinto muito por isso. O balconista acrescentou com um tom de simpatia em sua voz. Hudson olhou fixamente para a data. O homem morrera exatamente um mês atrás. Ele perguntou: o que aconteceu? Respondeu o funcionário: tifo, provavelmente. Muita gente morreu nos últimos tempos. Eu lembraria se tivesse sido algo a ver com a luta. Só perdi algumas pessoas desse jeito porque estava no lugar errado na hora errada. Azar mesmo. Todavia, se o exército imperial algum dia se cansar de atirar nos turbantes vermelhos e virar os canhões para o assentamento internacional, seremos alvos fáceis. Ele riu nervoso. Chocado pelo que acabara de ouvir e com a última esperança na mão, Hudson leu o nome escrito no envelope final: Dr. Walter. Ah, esse é um nome que reconheço. Todos conhecem a família Medhurst. Eles moram no complexo da Sociedade Missionária de Londres, disse o funcionário com entusiasmo antes de dar as instruções para Hudson sobre a caminhada de 3 quilômetros até o complexo. Não muito longe do consulado britânico, as ruas se transformaram em lama. Hudson escolheu o caminho, tentando manter os pés limpos até chegar ao portão grande e arqueado do complexo. Os portões estavam abertos, então Hudson entrou. De um lado havia um prédio que parecia um hospital e do outro lado várias casas baixas. Um criado chinês varria o pátio aberto. Ele veio correndo logo que viu Hudson. Curvou-se 3 vezes e esperou que Hudson falasse. Dr. Medhurst está? Tenho uma carta de apresentação para ele, disse Hudson. O criado olhava fixamente para ele. Hudson podia ver que ele não entendera nenhuma palavra. Não havia ninguém mais à vista para perguntar. Então ele simplificou seu idioma e tentou lentamente novamente. Eu quero o médico Medhurst. Um sorriso iluminou os olhos do servo. Dr. Medhurst se foi, ele disse agitando as mãos em direção ao portão para enfatizar o que dizia. Hudson ficou desanimado. O que se foi significava? Como as coisas ocorriam, foi-se poderia significar qualquer coisa entre saiu para uma missão ou morreu. Ele perguntou lentamente: para onde médico foi? O servo irradiava alegria por seu inglês ser compreendido. Sim, foi embora, ele disse com entusiasmo, agitando os braços novamente. Foi-se. Hudson ficou imaginando o que fazer. As macieiras na parte de trás do complexo lançavam longas sombras pelo pátio. Em breve ficaria escuro, e ele estava começando a desejar ter ficado no Dumfries até a amarração estar completa. Com o sol se pondo, o ar ficava mais frio, e os poucos xelins do seu bolso não seriam suficientes para pagar uma noite de hospedagem.
As coisas pareciam sombrias. Todas as pessoas para as quais tinha uma carta de apresentação estavam mortas ou desaparecidas. Ele olhou para a porta do hospital, perguntando se havia alguém lá dentro que pudesse entender inglês. Como que para responder aos seus pensamentos, a porta se abriu e um homem europeu caminhou para fora. Ao ver Hudson, ele se aproximou e estendeu a mão. Aliviado, Hudson apertou-a com entusiasmo. Ele se apresentou com um forte sotaque inglês. Edix, posso lhe ajudar? Hudson entregou-lhe a carta de apresentação. Edix leu. Então explicou que o doutor e sua família haviam se mudado para uma parte mais segura da cidade, já que no complexo era possível ouvir as lutas e ser alcançado por tiros de canhão. Todavia, o Dr. Lockhurst, o parceiro de Medhurst, poderia ajudá-lo. Edix colocou Hudson em uma das casas próximas e saiu para encontrar o Dr. Lockhurst. Enquanto Hudson esperava, a notícia de sua chegada se espalhou rápido. Uma procissão de pessoas curiosas parou para lhe perguntar quem era e o que fazia na China, como ele chegara ali. Nenhum navio novo entrara na semana passada. Entrara? Havia outros recém-chegados? Ele era médico ou ministro? Esta última pergunta revelou-se a mais difícil, quando ele disse que não era médico nem ministro, apenas um missionário. Várias pessoas o olharam de forma estranha. Alguém perguntou como uma pessoa poderia se chamar missionário sem uma igreja ou treinamento médico correto. Essa pergunta surpreendeu Hudson por ter partido de outro missionário. Ela também lhe seria feita várias vezes durante a estada em Xangai. Por fim, o Dr. Lockhurst chegou. Ele recebeu Hudson e ofereceu-lhe um quarto em sua casa até que pudesse se firmar sobre os pés. Hudson ficou feliz em aceitar. E depois de jantar com um jovem casal de missionários, foi para a cama. Pela primeira vez em um longo tempo, a cama não balançava. Ele foi acordado algumas horas depois por flashes e o choque de balas de canhão contra o muro da cidade velha. Os flashes iluminavam o quarto, e os choques faziam a lâmpada de óleo chacoalhar entre a mesa. Mas logo Hudson acostumou-se à luz e ao ruído, e adormeceu de novo. Acordou para novos sons na manhã seguinte. Ele escreveu para Amélia em uma carta. Meu prazer ao despertar e ouvir o canto alegre dos pássaros pode ser imaginado com mais precisão que descrito. O milho verde que despontava nos campos, as plantas em crescimento no jardim e as flores doces e perfumadas em algumas árvores eram sem dúvida um prazer depois de tanto tempo no mar. Claro que não mencionou as balas de canhão durante a noite. Ele pensou enquanto calçava as botas. Afinal, as coisas não eram tão ruins. Decidiu voltar ao consulado britânico e pegar a carta de crédito da Sociedade de Evangelização Chinesa e esperava algumas outras cartas de familiares e amigos próximos. Assim caminhou ao longo da beira do rio vigiando Dumfries. Quando o atracassem, ele descarregaria seus pertences e se instalaria no novo quarto. Era um bom plano, mas não funcionou dadas as circunstâncias.